Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bom? No vídeo de hoje eu vou falar, né? Vamos estar aqui abrindo nosso consultório para fazer em Abraão. Por que eu escolhi Abraão? Eu poderia ter escolhido Davi, poderia ter escolhido outro personagem bíblico, mas eu escolhi Abraão porque, para mim, ele é o que mais representa do quão a gente pode confiar em Deus, porque Deus, ele nunca falha. Vai se basear tudo no personagem bíblico, então a gente vai precisar do quê? Da Bíblia, óbvio. E eu vou abrir agora em Gênesis capítulo 12, versículo 1. 12, capítulo 1 tem um subtítulo chamado de Abraão, tá? Então eu vou ler mais ou menos até o versículo 7, tá? Mais ou menos até o versículo 7, pra gente entender. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência daria essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Gente, Abraão, ele é reconhecido pela sua fé e obediência, e a gente vai ver durante os versículos aqui, tá bom? Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Abraão no Egito. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai sua mulher: bem, sei que você é bonita. Quando os egípcios virem, então, esta é a mulher dele, me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão... Porque o que acontecia? Naquela época, os reis, eles tomavam mulheres bonitas para eles como suas esposas. Então, não ia fazer diferente, porque Sarai era uma mulher muito bonita, era uma mulher muito formosa, né? E então ele ia tomar ela por esposa e iria matar Abrão. Só que como Abrão tinha uma promessa, e ele não poderia morrer sem essa promessa, Deus fez conforme tudinho, não porque Abraão quis, mas porque Deus tinha algo para ele. E às vezes a gente acha que Deus não tem nada para nós porque a gente tá passando por muitas lutas, por muitas batalhas, porque o lugar que a gente frequenta pode ser perigoso, pode sim comprometer a nossa vida, mas Deus tá ali, né? Até porque em Mateus fala que quando chegar os finais dos tempos, a gente vai para os tribunais à frente de governadores, né? Tipo assim, pessoas de autoridades máximas. E aí a gente não vai precisar falar nada porque o Espírito Santo vai falar por nós. Então aqui a gente dava para ver que Abraão ele não tinha receio, ele sabia que Deus estava com ele. Então ele foi reconhecido por sua fé e obediência a Deus. A gente tem que ter fé em Deus ao ponto de saber que ele vai fazer as coisas por nós, mas a gente tem que ter uma fé nele, entendeu? Confiar nele, confiar mesmo, entendeu? Então, aqui fala sobre a justiça, em Gênesis 15, versículo 6. Com justiça, disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra, as aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre eles trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Ou seja, por que ele falou dos 400 anos? Porque a gente é uma geração de Abraão. Abraão foi declarado como pai de multidões. Ele seria pai de muitas nações. Então, a nossa nação é liderada, foi gerada pelo pai Abraão, entendeu? Mas é claro que não reverenciando Abraão, mas é como se ele fosse o homem da promessa, como ele tivesse a promessa de Deus. Ele recebeu essa promessa de Deus, que seria o pai de multidões. Hoje não tem um porquê de você aceitar que o inimigo fale pra você que você é um nada, que você não vale nada, que você é inútil, porque um vaso na mão do oleiro. O oleiro é quem? É Deus.
Então, se a gente é um vaso, a gente está nas mãos do oleiro, a gente está nas mãos daquele que sabe nos moldar. E todos os dias nós temos que pedir para que Deus nos molde a cada dia, para ficar a cada dia melhor. Agar e Sara, em Gênesis 16. Não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, por sua minha serva, talvez eu possa formar a família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Nesse ponto, eu acredito que Deus ele quis formar uma promessa diante de Agar também. Porque Agar foi concebida como a mulher de Abraão, mas não porque ela quis, mas porque a Sarai estava tão impaciente que ela não estava conseguindo alcançar o que ela queria, que era um filho, que ela pegou e fez o quê? E deu a sua serva como ele possa engravidar e ali sairia o Ismael, que seria o filho deles, né? Filho de Sarai e Abraão, né? Como se a Agar fosse barriga de aluguel, tivesse uma barriga de aluguel, é isso. Então pensa, como que você iria fazer? Se você tá grávida e a mulher queria que não é teu filho, ela que pagou você pra ter esse filho. E aí, né? Gente, eu não penso nessas coisas, porque assim, tipo, é muito louco isso, né? Mas Deus, ele usa as coisas loucas para confundir os sábios, né? Então, bora. Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho que lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o meu Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Berete foi chamado de Bela-Roi. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então pensa, gente, 75 anos para 86 anos, tipo 11 anos, nada de Sarai ter um filho. Então, o desespero, né? Bateu o desespero. Mas agora eu vou falar algumas coisas que você deveria saber. Deus não tem pressa. O plano de Deus ele é perfeito. Não tem por que a gente apressar as coisas de Deus. É meio que em vão. A gente apressar o que já está predito por Deus. Se Deus disse que ele daria um filho para Abraão, por que Abraão se precipitou tanto ao ponto de fazer com que Ismael fosse o excluído da família, vamos dizer? Porque aqui fala que todos seriam contra ele. E ele seria contra todos. Então, meio que ele ia criar desavenças entre seus irmãos, né? Então, não precisava ser assim. Mas Deus sempre tenta amenizar as cagadas, desculpa o termo, que a gente faz. Gente, a gente faz tanta porcaria que, olha, até fechar a Bíblia, que até um desrespeito ficar com a Bíblia falando essas coisas, mas, olha, Deus, ele ameniza tanta coisa que a gente faz e que a gente fala: nossa, Deus não tá comigo, mas Deus tá. Deus tá, mas Deus tá morrendo de vergonha do que você tá fazendo, mulher. Você para de pressar. Deus tá olhando, hein? Jesus tá vendo, hein? Então, Deus, ele tenta amenizar o que a gente faz. Porque a gente faz muita coisa. Boas e ruins. Mas mais ruim do que boa, né? Porque o ser humano, ele não tem a bondade. A gente sabe disso. Do ser humano não provém bondade, provém maldade. Porque a gente adiantar as coisas, sendo que tá todas preditas, né? Talvez você não saiba por que você tá trabalhando um trabalho totalmente estranho, que não tem nada a ver com você. Talvez você não saiba por que você... Sabe, você tá tão assim cansado mentalmente. Às vezes é todo um processo pra chegar no propósito. Às vezes você não entende por que você tá sem ninguém, não tem amigos, não tem relacionamentos. E família tá totalmente desunida, a casa tá totalmente carregada, você tá sobrecarregada e tudo isso às vezes é um processo. Deus, ele não fala quanto tempo dura o processo, mas ele fala que nos ajudaria. Porque não vem tentação senão humana e com ela Deus dá o escape. Senhor recompensa a nossa obediência. Isso está lá em Gênesis 22, versículo 12. Versículo 12 aqui, Abrão não é mais Abrão, é Abraão. E Sarai não é mais Sarai, porque agora ela é Sara. Vamos lá.
Versículo 12 diz o seguinte: Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Aqui, Deus já tinha abençoado Abraão com o Isaac, né? Pra gente entender. E como ele já abençoou ele teve, né, aquela questão que ele sempre faz com nós: testar a nossa fé, né? Provar a nossa fé, a nossa obediência, né? A nossa resiliência, a nossa honestidade, a nossa humildade. E tudo ele fez isso. Ele fez com o quê? Falar para Abraão sacrificar o próprio filho, matar o próprio filho. Ai, nossa, isso é um assassino, isso é um genocídio que não sei o quê. Não, pera aí. Tudo tem um propósito. Você lembra que eu te falei? Tudo tem um propósito. Às vezes Deus tá mandando você sacrificar muita coisa que para você parece morte. Parece que nunca mais você vai ver. Talvez Deus te livrou, Deus te poupou de muitas coisas. Amizade, esse relacionamento, essa união que você tinha com alguém poderia te levar pro túmulo, poderia te levar pro caixão. Tô te dizendo, talvez para nós não parece ser nada. Nossa, não é nada, não é nada, não é nada. Mas aí você vê como que tá indo o proceder da pessoa. A pessoa só tá indo de mal a pior. Então, ou seja, Deus te poupou, Deus te livrou. Você entendeu? Então, assim, aqui Deus já abençoou Abraão com Isaac, mas ele ao mesmo tempo ele pediu: sacrifica o teu filho. Aí ele falou: eu creio que vai aparecer uma ovelha. E aí Isaac perguntou para ele: cadê a ovelha? Cadê o carneiro? Cadê o que iríamos dar de sacrifício? É você, meu filho, que vai. Bora. Sobe aqui em cima, entendeu? E aí, na hora que ele ia, matar ele, Deus falou: não toque no rapaz, não toque em Isaac. Eu te provei e eu te aprovei. E você não foi aprovado ainda, você foi reprovado. Talvez você está em análise, talvez você está em observação. Mas Deus está cuidando, Deus está de olho em você. Você acha que não? Você acha que Deus te esqueceu? Que agora é a próxima parte que a gente vai ler? Deus nunca se esquece de você. E a gente viu isso em Agar, ó. Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes. Serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto vocês como seus futuros descendentes. Essa é a minha aliança com você e com seus descendentes, a aliança que terá de ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circundados na carne. A aliança que ele fez com Abraão. Você será pai de multidões. A sua descendência, eu serei o Deus da sua descendência. Não tem coisa melhor do que isso não, gente. E, por fim, o Senhor cumpre o que ele promete, fala para Abraão que ele seria pai de multidões. E aí, será que não vale a pena confiar em Deus? Será que vale a pena mesmo você desistir? Você já tá no meio do caminho. Para você chegar no final, falta pouquíssimo. Falta pouquíssimo. A gente se contenta, vou dar um exemplo que a minha líder deu um exemplo no dia de culto jovem, no domingo agora, ela deu um exemplo assim. Por exemplo, eu tô andando numa rua, eu achei R$50, mas lá na frente eu acharia 1 milhão. Eu me contentei com R$50, eu fiquei nos R$50. E com os R$50 que eu achei na rua, eu preferi tomar um sorvete do que continuar andando. Em vez de eu ter parado, ou até pegado o dinheiro, mas ter continuado, não. Eu parei, gastei e fiquei feliz com aquilo. Mas às vezes, o que isso quer dizer, Maria? Às vezes Deus te deu por ali, você desistiu de Deus, você desistiu de orar, você desistiu de jejuar, você desistiu de pedir, de suplicar, de implorar, de clamar. Por quê? Porque você acha que aquilo foi o término de tudo. Beleza, ganhei a bênção, tchau, obrigado, não quero mais saber. Sai da igreja, né? Não é mais pessoa não quer mais viver o espiritual, quer viver o carnal, achando que isso vai melhorar alguma coisa, achando que isso vai te trazer mais bênçãos e só te traz maldições, né? Porque diz, não é, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E às vezes a gente escolhe o quê? A gente escolhe a parte pequena em vez de pegar a maior. Entendeu? Você tá ali no caminho, Deus te abençoou. Mas em vez de você agradecer por aquela bênção e permanecer no caminho sabendo que Deus vai te dar muito mais, você pega e faz o quê? Para no caminho. Mas se você continuasse, você seria abençoado também. O dobro, o triplo. Porque Deus, ele não poupa em bênção. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e é nóis. Tchau!